Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, meus irmãos. Louvado seja Deus por estarmos aqui reunidos, podendo aprender mais da palavra do nosso Deus. Hoje não vai ter, excepcionalmente hoje, não vai ter a salinha das crianças, porque as irmãs, que estão à frente deste departamento vão estar aqui aprendendo conosco a respeito de um tema bastante desafiador. Então, peço que os irmãos tenham paciência, domínio próprio e também sejam objetivos, Se houverem dúvidas, por gentileza, faça, porque o nosso desejo aqui é sermos esclarecidos com relação a esse tema que é tão importante, Crianças devem participar do culto ao Senhor. Então esse é o estudo que nós teremos nesta manhã e que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos ter mais um breve momento de oração. Oremos. Senhor, nós louvamos e agradecemos o teu santo e bendito nome. O Senhor fez uma aliança conosco, por isso estamos aqui podendo te cultuar com as nossas vidas. O Senhor se revelou a nós de forma graciosa, misericordiosa, nos dando assim acesso à tua presença. Por isso, Deus bendito, nós suplicamos, molda o nosso coração ao teu evangelho. Rogamos as tuas bênçãos, direção do teu Espírito, para que o estudo desta manhã, Deus bendito, traga clareza, firmeza em tua palavra e que nós, Senhor, venhamos nos submeter ao teu evangelho, à tua palavra, pois o Senhor se revelou a nós dizendo que o nosso amor é demonstrado a ti quando nós nos submetemos, praticamos os teus mandamentos. Assim, Deus, nós suplicamos, abra o nosso entendimento em nome de Cristo Jesus, ilumina-nos para que nós tenhamos uma manhã abençoada em tua presença. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 10. Êxodo, capítulo 10, versos 8 ao 11. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhes Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. Verso 11. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Por isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Amém. Amados, quando nós tocamos na questão das crianças no culto, isso reflete que tipo de entendimento nós temos a respeito da teologia do culto. Se a nossa teologia do culto, ela não reflete com clareza e firmeza as Escrituras Sagradas, não somente as crianças serão tiradas do culto ao Senhor, como nós iremos nos apresentar com um coração despreparados para cultuar a Deus, coisa que as Escrituras preceituam para que nós estejamos com os nossos corações preparados para cultuá-lo. Não somente isso, mas nós iremos implementar até fogo estranho, como os filhos de Arão apresentaram no sacrifício ao Senhor.
Então, a nossa teologia do culto, é claro que nós não vamos nos deter muito sobre isso, porque é um assunto bastante extenso, mas a nossa teologia do culto revela que tipo de comportamento nós temos não somente no ambiente de culto, mas quando nós estamos indo em direção à igreja, como nós evidenciamos na prática o dia do Senhor. Ou seja, há muitas implicações quando nós consideramos a teologia do culto. Então, hoje nós vamos passar de relance sobre a teologia do culto, mas que fique claro que quando nós temos uma compreensão bíblica a respeito da teologia do culto, nós sabemos como adorar, como deve ser a adoração, o que deve ser colocado na adoração ou tirado, o que representa a mesa do Senhor diante de nós, ou seja, os elementos da ceia, como deve ser o andamento do culto, o seu encerramento e muitas outras coisas. Porque o culto diz respeito à adoração a Deus. E nós devemos compreender que quando se trata de culto, nós devemos adorá-lo conforme preceitua a sua palavra, não como nós queremos ou achamos. Porque o Senhor se revelou através do profeta Malaquias, dizendo, olha, apresentem esses animais aos príncipes e vê se eles vão aceitá-los. Porque os sacerdotes estavam apresentando no sacrifício ao Senhor os animais defeituosos, coisas que as Escrituras já tinham preceituado a respeito de como deveria ser oferecido. Eles estavam apresentando os defeituosos, aquilo que um Criador não queria. Ou seja, eles estavam apresentando aquilo que era desprezível, aquilo que era rejeitado pelo homem. E o Senhor diz, apresente isso aí aos vossos príncipes para ver se eles vão aceitar. A pergunta do Senhor é justamente para levar o povo a refletir sobre a natureza do culto que eles estavam apresentando a Deus. E como eu falei agora há pouco, nós devemos cultuar a Deus conforme Ele preceitua na sua palavra. Os reformadores, eles tinham duas ideias a respeito disso. Princípio regulador de culto e princípio normativo de culto. É como eu falei agora há pouco. A teologia do culto diz muito a respeito da santidade da igreja, maturidade da igreja, como ela está adorando e se o Senhor está recebendo ou não. Então, quando eles falavam a respeito do princípio regulador do culto, eles entendiam que aquilo que preceitua as Escrituras Sagradas é o que deve ser observado nos nossos cultos ao Senhor. Somente o que está preceituado na palavra é o que deve nos orientar no nosso culto a Deus. O princípio normativo, que foi adotado pelas igrejas luteranas e por muitas igrejas hoje, pentecostais, independentes, o princípio normativo de culto é, se a Bíblia não proíbe, então eu posso observar. Princípio regulador de culto é, a adoração, o culto ao Senhor é conforme a palavra preceitua. O princípio normativo é, se a Bíblia não proíbe, então nós vamos observar. A maioria das igrejas, embora não conhecendo esse princípio teológico, essa nomenclatura teológica, observam o princípio normativo de culto. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras Sagradas, não somente com relação às crianças, mas o que é cantado, o que é pregado, como o ministro se porta, não somente no anúncio, mas como ele vive aquilo que ele anunciou no dia a dia. Não somente a questão das crianças. Quando nós observamos os elementos de culto, o culto ao Senhor, nós vemos que há algo que as Escrituras preceituam que deve nos orientar, e negar isso que as Escrituras preceituam é negar uma adoração verdadeira ao Senhor. Portanto, ser passivo de ter uma adoração que o Senhor rejeita completamente. Então, não é só crianças. Vejam que no início aqui eu abri bastante o leque. Não é só a participação das crianças no culto, mas como se adora, como nós preparamos os nossos corações no dia do Senhor, como nós damos a devida atenção àquilo que está sendo ministrado, e por aí vai.
Mas o foco hoje, eu estou fazendo essa introdução geral para que os irmãos entendam que quando nós formos estudar a teologia do culto, né, o culto ao Senhor conforme preceitua as Escrituras Sagradas, os irmãos já têm uma pequena compreensão do que nós estamos tratando. Mas hoje o nosso foco aqui de interesse, especificamente, é as crianças. Por isso, meus irmãos, eu li Êxodo 10, 8 ao 11. Porque a proposta de Faraó foi, olha, vocês querem sacrificar o Senhor no deserto? Vão, podem ir, mas deixem as crianças. Em outro momento, olha, deixem os seus animais, deixem as mulheres. Olha, vocês querem sacrificar o Senhor? Vão, né? Eu os abençoo. Orem por mim também, mas não vão muito longe. A proposta de Faraó aos israelitas era: vocês têm uma aliança com Deus, mas que essa aliança não seja tão distinta da nossa cultura, daquilo que nós vivenciamos. Era essas propostas de Faraó. E aqui no texto em questão querem cultuar a Deus? Tudo bem, mas deixem as crianças. Amados, logo de início eu gostaria de deixar aqui esse ensino bastante claro para nossas vidas. As crianças, como crianças da aliança, devem cultuar o Senhor com a sua família, com a igreja de Deus. E qualquer proposta, né, que tire as crianças do culto ao Senhor não condiz com as Escrituras Sagradas. Essa não somente é a proposta do mundo, como foi a de Faraó. E nós vamos entender por quê. Meus irmãos, vejam, né, e reflitam sobre a proposta de Faraó. É algo estranho. E Moisés disse de forma contundente, objetiva, firme: não, todos nós iremos. Animais, mulheres, jovens, velhos, todos nós iremos sacrificar ao Senhor. Porque foi Ele quem nos chamou. E como eu falei agora há pouco, quando os filhos de Arão levaram fogo estranho à presença do Senhor, eles implementaram um culto, aquilo que o Senhor não tinha preceituado. Deus, ele tinha dito: olha, no meu culto só vai haver isso. Mas os filhos de Arão levaram algo que o Senhor não tinha recomendado. E o Senhor trouxe a morte para eles. É por isso, meus irmãos, que há muitas crianças enfermas espiritualmente. É por isso que há muitas igrejas enfermas, que não conseguem se firmar, que não conseguem ter uma maturidade, uma santidade visível. Porque há muitos elementos dentro do culto ao Senhor que o Senhor desaprova, como a retirada das crianças do culto. Amados, no próximo slide, nós temos aí modos do aprendizado. Por que as crianças devem participar do culto? Nós vamos entrar nisso. Mas percebam que há modos do aprendizado no que diz respeito à existência humana: imitação e abstração. Os adultos aprendem por abstrações. Os adultos conseguem discernir o que está sendo dito, conseguem muitas das vezes refutar aquilo que está sendo anunciado e até fundamentar um argumento contrário àquilo que está sendo posto. Ou seja, os adultos conseguem aprender por abstrações, mas as crianças não. Elas aprendem por imitação. Então, quando a criança participa do culto ao Senhor, ela está vendo o pastor pregando, embora ela não consiga abstrair aquilo que está sendo anunciado, ela está vendo alguém anunciando algo. Ela está vendo um grupo de pessoas se esforçando para entender aquilo que está sendo pregado. Ela está vendo uma massa de pessoas cultuando a Deus, louvando, orando, se sentando para ler as Escrituras, ouvir as Escrituras. Então, as crianças no culto, elas estão aprendendo continuamente. Então, os modos de aprendizado nessas faixas etárias se dá por esse modo aqui de aprendizado: abstração e imitação.
É por isso que nós veremos mais na frente por que Deus ele foi tão restritivo com relação ao que deve haver no culto e o que não deve. Porque não diz respeito somente aos adultos, mas também às crianças. E há também um princípio de curiosidade, como nós veremos mais na frente. Mas percebam, meus irmãos, que todos aqui sabem que as crianças, elas observam e elas aprendem aquilo que elas estão vendo. Se você, de repente, fala palavrão, se você, de repente, é uma pessoa que não consegue respeitar os mais velhos, as crianças vão seguir o mesmo caminho. Vão falar palavrões, vão desrespeitar os mais idosos e por aí vai. Porque elas aprendem por imitação. Então que fique bastante claro aqui, quando as crianças estão no culto, elas estão observando um andar reverente, temeroso ao Senhor, e aquilo fica imprimido em suas mentes. Principalmente, meus irmãos, essa fase de imitação é crucial para as crianças. Todos nós sabemos. A forma que as crianças se comportam, quando elas estão passando de uma faixa etária para outra, diz muito que tipo de ensino está sendo transmitido a elas. Se elas não conseguem ter reverência, elas não conseguem se sentar e observar, meditar. E eu coloco isso também sobre as crianças, porque é possível sim. Se elas não conseguem se concentrar, é porque está sendo dado a ela uma vida rotineira de imediatismo, de muita informação. Ou seja, está sendo colocado sobre ela aquilo que ela ainda não tem a capacidade de aprender por abstração. Por isso que ela, mais na frente, não vai querer participar do culto, não vai querer ouvir o pastor, respeitar os oficiais e por aí vai. Porque foi dado a ela, no período de imitação, algo que só seria colocado no período de abstração, quando ela iria conseguir racionalizar, meditar, refletir. Então nós devemos respeitar esses momentos. E as crianças participando no culto, a ideia é que elas nos vejam aquilo que nós estamos fazendo, para que quando ela passar a ler e por aí vai, ela fazer aquilo que nós estamos fazendo. Meditar sobre o que está sendo anunciado, guardar em seu coração aquilo que está sendo pregado e levar para a sua vida. Reverência, temor, comportamento, educação, tudo isso está envolvido na questão da imitação e abstração. Esses modos do aprendizado, meus irmãos, têm sido rejeitados do século XX para cá. Por exemplo, a educação do século XVII para trás era tido como, entre aspas, eu quero que os irmãos entendam o que eu vou falar, como a violentação da mente. Os pais entendiam o que significava educar as crianças. Era violentar a sua mente, ou seja, colocar sobre a mente dela aquilo que era virtuoso, aquilo que era verdadeiro e discipliná-la quando ela se desviasse daquilo que a sociedade preceitua. Então, até mesmo pessoas que não têm comprometimento algum com as Escrituras Sagradas sabiam que era necessário colocar na mente da criança aquilo que ela deve em termos de cidadania. Ou seja, se uma criança, de repente, pegasse o brinquedo escondido, de um companheiro, de um amigozinho, os pais iam lá e a disciplinavam, dizendo para ela, olha, isso é errado, você não deve fazer isso. Hoje não, Hoje há uma gama de educadores que diz, olha, você não pode dizer a palavra não. Você não pode corrigir uma criança. Você tem que deixar ela crescer naturalmente. Meus irmãos, isso tudo vai de encontro àquilo que as Escrituras nos ensinam com relação à transmissão do conhecimento bíblico. Principalmente os pais cristãos, que tem a competência, a responsabilidade de passar para a geração futura o que é servir o Senhor, o que é seguir o Senhor. Quando Jesus disse assim,
Olha, ninguém se propõe a construir uma torre sem antes calcular o que será gasto. Porque se uma pessoa pretende construir uma torre sem calcular os gastos, ela não vai conseguir chegar ao final, por isso será escarnecida. O que Jesus estava falando era a respeito do preço de segui-lo. Olha, você quer me seguir? Então calcule o preço. O preço é renunciar-se, é cruz. Seguir-me significa morte, rejeição por parte do mundo. Tudo isso era claro para a mente judaica e deve ficar claro para nós. Então, meus irmãos, olha, nós devemos compreender que deve nos orientar no nosso culto ao Senhor o princípio de imitação. As crianças devem nos imitar naquilo que nós estamos fazendo. E tirá-las do ambiente de culto, além de ser contrário às Escrituras Sagradas, é negá-las a ela o ensino de seguir os seus pais, de seguir os crentes na comunhão dos santos. Alguém quer perguntar alguma coisa ou foi muita informação pesada? Fique à vontade, meus irmãos. Inclusive para discordar. Graças a Deus, pastor. O senhor levantou a bola, eu vou aproveitar. Assim, respeito a interpretação do texto de Êxodo, mas eu queria, se fosse possível, outro exemplo de texto bíblico, porque eu entendo que o texto de Êxodo é um texto diferente do nosso. Vou explicar o contexto diferente do nosso, né? Porque o povo de Israel estava em cativeiro. Sim. Né? Ele estava em cativeiro e, num momento específico de sacrifício, Moisés foi até Faraó e pediu para que todo Israel participasse, né? Sim, E ali era um momento específico de sacrifício, né? Nós não estamos em cativeiro. Entendemos que não estamos em cativeiro e temos livre acesso a Deus, né? Então, se houver um outro texto que o Senhor puder complementar em relação à participação específica das crianças num ambiente de culto, seria mais interessante. Tá certo. E outra questão será que... Aí é uma reflexão, tá? Eu não estou... nem afirmando, nem discordando. Será que, na verdade, as crianças participam de todo o culto, né? Elas estão no culto desde o início. O único momento que algumas igrejas retiram ela do culto é no momento da palavra, né? Então, elas estão... os filhos estão cultuando com os pais junto da igreja. No entanto, essa retirada é no momento de palavra para que elas recebam uma ministração, e eu entendo que isso não deixa de ser culto, apropriada à linguagem delas, para que elas possam, já que não conseguem abstrair, entender em sua linguagem. E a terceira pergunta é se seu entendimento de retirada, isso constitui pecado ou não, porque isso faz toda a diferença. Porque se eu entendo que eu retirar meus filhos do culto para uma linguagem específica é pecado, aí é algo mais forte, entendeu? Sim. Nós veremos outros textos bíblicos, né? Nós veremos, mas o que eu quero frisar a princípio é que toda a argumentação de Moisés e o povo em sair do Egito não era só sair debaixo do jugo da escravidão, mas também cultuar a Deus. Cultuar a Deus como uma nação livre, de fato, mais culto. Então, todos os diálogos entre Moisés, Arão e Faraó era sobre culto. Olha, nós queremos ir para o deserto cultuar. Ok. Ainda no deserto, o Senhor ele já tinha instituído a Páscoa, elemento essencial do culto. Eles fizeram isso
eles queriam fazer isso no deserto, como nação livre, mas eles já faziam isso como uma nação debaixo de um jugo de escravidão. Em último momento, a praga dos primogênitos, havia ali uma Páscoa constituída, não somente como uma nação debaixo de uma aliança com Deus, mas como uma nação que já estava saindo de um jugo opressor. As crianças faziam parte. É por isso também que, posteriormente, o Senhor ele diz que as crianças devem participar desse momento de Páscoa ao Senhor. Porque aí há o elemento de curiosidade. Elas estão vendo, embora elas não consigam abstrair tudo aquilo que está sendo feito, elas estão vendo a família fazendo algo. Aí surge o elemento de curiosidade, que é o que o Senhor diz para Moisés. Papai, por que nós fazemos isso? Aí o Senhor diz para Moisés explicar todo o êxodo, a saída, né, a saída do jugo, mas, sobretudo, o que significava celebrar a Páscoa. Então, como a criança vai aprender, por exemplo, ou ter o elemento de curiosidade, se é vedado a ela uma parte do culto? Aí nós entramos no princípio regulador de culto. O que as Escrituras diz sobre culto ao Senhor como princípio regulador é o que deve haver: ministração da palavra, oração e sacramento, conforme instituído por Cristo. Vedar a ela a ministração da palavra em momento de culto é privá-la de um elemento essencial, que é o ápice da pregação, que é o ápice do culto ao Senhor, a ministração da palavra. Então, quando as crianças são retiradas do culto, está sendo vedado a ela um elemento essencial constituído pelo próprio Deus, que é a ministração da palavra por um ministro ordenado. Então, nesse sentido, eu posso dizer que a igreja está em equívoco. A igreja, ela adotou, a partir do final do século XIX e XX, essa linguagem educacional secular, tirando todos esses elementos aqui, pontuados já na Escritura: imitação, elemento de culto. A igreja adotou uma linguagem secular que entende que não, tem que ser dada uma linguagem, uma linguagem adequada às crianças, conforme o seu entendimento, conforme a sua faixa etária. Só que isso trouxe mais prejuízo do que benefícios, porque retardou a maturidade, tirou o princípio de imitação e de curiosidade. É por isso que hoje nós temos jovens de 30 anos que são tão infantis quanto uma criança de 12, exercida na caminhada cristã. Então, esses efeitos práticos é sofrido pela igreja hoje. Hoje nós vemos homens melindrosos. E Paulo diz que os homens devem ser varonis, homens firmes, fortes, experientes. E a concepção desse crescimento, dessa experiência, já era dos 20 para os 30, e muitas das vezes menos do que 20. Porque já era colocado sobre a criança no Antigo Testamento a fase da maturidade, que era, alguém sabe? 12 anos. Então, com 12 anos, a criança, na nossa concepção, né, a criança já era levado, né, a um período, né, de experiência, maturidade, responsabilidade, etc. Então, além de tudo isso, né, que a igreja tem perdido, há o elemento de culto, que é a ministração da palavra. Agora vamos, como o presbítero colocou, vamos ver outros textos bíblicos, né? A menor das crianças é capaz de aprender grandes coisas. Em Lucas 1:44, nós temos o seguinte: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Então, quando Isabel escutou a saudação de Maria, João Batista, ainda no ventre, exultou em alegria.
Amados, alguns anos atrás, saiu um estudo científico com crianças de 1 ano de idade. Infelizmente, eu perdi esse estudo e eu não me recordo bem agora, porque faz muito tempo que eu levei isso para a igreja. Mas as crianças com menos de 1 ano, até 1 ano, elas sentem inveja, elas sentem ira, elas conseguem ser egoístas e dar sinais do seu egoísmo. Quando elas estão chorando, querendo a amamentação, embora já tendo sido alimentada, ela está sendo egoísta. Então, foi um estudo norte-americano sobre os sentimentos na criança enquanto bebê. E nós temos aqui em Lucas 1,44, que quando João Batista, no ventre de sua mãe, escutou a saudação por parte da mãe do Salvador, ele se alegrou, e Isabel diz isso. Então vejam que a menor das crianças é capaz de aprender grandes coisas. Ela não consegue esboçar como um adulto aquilo que ela sente, aquilo que ela aprendeu, mas não somente Lucas, como outros textos bíblicos, nos mostram o quanto a criança, ainda bebê, pode se expressar no Senhor. A Maria do Céu está com a palavra. Bom dia. Já passou a parte da imitação, mas está muito bom o estudo. Mas eu só queria colocar que, para quem estuda aqui, né, tem experiência com escola, estuda, tem um pesquisador que eu esqueci o nome, um estudioso, que essa parte da imitação, ele fala, realmente defende que as crianças aprendem, né, por imitação, e ele chama de currículo oculto, né? Que as crianças estão aprendendo desde que elas chegam no portão da escola, com a pessoa que atende, com as pessoas da limpeza, com o diretor, com os professores e com os demais colegas. Então, era só para complementar essa parte aí. E na parte, realmente tem outros textos que falam também do culto, né, das crianças, da participação. Eu estava lembrando do caso de Abraão, quando ele leva Isaac. Isaac, ele tinha na cabeça dele a noção de culto, a noção do sacrifício, porque ele diz, está aqui, né, tudo preparado, e cadê o cordeiro? Né? Então, a gente vê a prática, a participação de fato das crianças, né, se a gente for olhar direitinho, participando como filhos da aliança, né, como família do Senhor. E em outros textos também a Bíblia vai dizer que eu estou dando esses mandamentos, né, para que mais na frente os filhos de vocês possam perguntar e vocês possam responder. Justamente. Nós somos povo do Senhor, nós somos um povo que pertence à aliança, e nós fazemos assim, 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 entendeu? Só isso. Justamente. Como a irmã está colocando, né, a criança, ela aprende, né, sobretudo naquilo que ela está vendo dia a dia. E ainda há também o elemento de imitação, curiosidade. Agora vamos para outros textos bíblicos aqui. Deuteronômio 6, 6 ao 7 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. É responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos continuamente. Mas o que nós estamos vivenciando hoje é uma terceirização da educação. Os pais, muitas das vezes, querem que as crianças fiquem no cultinho, muitas das vezes nem para elas aprenderem. É porque eles querem ficar em paz no culto, é um momento ali de alívio. É claro que há pais que querem que as crianças sejam ensinadas conforme a sua linguagem. Mas hoje nós temos a tendência de colocar sobre outros aquilo que o Senhor colocou sobre nós. E é imprescindível que nós estejamos ensinando os nossos filhos continuamente. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância
sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E a palavra grega para infância, nesse texto e em muitos outros textos bíblicos, é a palavra usada para descrever um bebê de berço. Amados, se você for em Israel ou se deparar com uma família judia tradicional, você vai ver a capacidade de uma criança de 12 anos em citar a Torá. Qual é a criança hoje que faz isso? Qual é a criança hoje que tem essa habilidade? Primeiro, porque nós estamos nos esquecendo desse princípio de ensino contínuo, conforme Deuteronômio 6. Nos esquecemos de que o Senhor deu uma grande capacidade às crianças. João Batista, no ventre, estremeceu de alegria por ouvir a mãe do seu Salvador. E agora nós temos aqui Paulo dizendo que 2 mulheres estavam ensinando Timóteo desde a infância, desde o berço. A primeira noite que eu passei com Thomas, porque teve algumas complicações, o parto da Gênova, então eu fui a primeira noite do Thomas, não foi nem com a mãe, foi comigo. Eu botei alguns cânticos para ele ouvir, alguns textos para ele ouvir. E eu faço isso até hoje. Às vezes, quando os meninos, é claro que eles não vão se lembrar disso, mas os meninos, quando eram mais novos, nós ficávamos ali lendo textos bíblicos com eles. Agora, crianças que são acostumadas a viverem em um cultinho separado e não têm o hábito de culto doméstico nos lar, aqueles cultos privados, dificilmente elas conseguem se portar reverentemente em um culto ao Senhor, em um culto solene. Então, meus irmãos, crianças, como a irmã também colocou, e eu coloquei a princípio, crianças são membros da comunidade do pacto. Nós devemos entender também, meus irmãos, que há uma revelação progressiva. Como diz a nossa confissão no capítulo 1 da Sagrada Escritura. As Escrituras são de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E aquilo que o Senhor ele não quer que nós venhamos praticar mais, ele se encarregou de deixar bem claro no Novo Testamento que aquilo ali ficou relegado ao passado. Mas aquilo que ele não proíbe no Novo Testamento ainda está em vigor hoje. Em Deuteronômio 29, 10, 15, aí eu vou pedir para o irmão colocar o texto na tela, porque é um texto grande. Diz o seguinte, Deuteronômio 29, 10, 15. Se você puder abrir, abra. Porque às vezes nós estamos acostumados muito a olhar para a tela, então, e às vezes isso pode se tornar um empecilho, mas está aí o texto aí para todos os irmãos acompanharem. Em Deuteronômio 29, 10 ao 15, diz assim, a palavra do nosso Deus. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, ou aqueles que um dia vão crer no Deus de Israel. Mas percebam que esse texto aqui é bastante claro. Deus está entrando em aliança com todos ali presentes. O estrangeiro, o servo, o homem, a mulher, as crianças. Todos ali estavam entrando em uma aliança com Deus. Todos. Então as crianças são membros da comunidade do pacto. Nós não somente a apresentamos para o batismo. Nós também criamos
culto propício para que elas estejam presentes, porque Deus fez uma aliança com elas. E vedar a elas qualquer elemento de culto, adoração, oração e ministração da palavra, bem como os sacramentos, como nós vimos agora há pouco, não condiz com as Escrituras Sagradas. Vamos lá para Atos 2, 39. Atos 2, 39. Eu vou correr aqui um pouquinho, porque são muitos os textos bíblicos sobre isso, mas alguns aqui é bastante pertinentes para a nossa consideração. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vejam que as crianças, elas nunca são vedadas das promessas pactuais de Deus. Agora vamos lá para Colossenses 3, 18 ao 25. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeceis a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Vamos só até o versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tanto que em Colossenses 3, 18 ao 25, como em Efésios, quando o Senhor instrui como os pais devem orientar os seus filhos, a aliança está sendo pressuposta. Porque o fato de nós transmitirmos os ensinos do Senhor, seja no culto público, culto solene ou culto privado, nós estamos sempre pressupondo a aliança que nós temos com Deus. Ou seja, os pais são sacerdotes em seu lar. Devem ser voz de Deus em seus lares, transmitindo a palavra do Senhor. E os filhos, como debaixo de uma autoridade espiritual, devem compreender que insurgir contra os pais também é insurgir contra Deus. Se rebelar contra os pais também é se rebelar contra Deus, porque é Deus que está orientando todo o comportamento salvífico das suas ovelhas. Seja os pais em relação aos filhos, ou os filhos em relação aos pais. Em Gênesis 18, 19... nós temos novamente o Senhor ratificando a aliança que Ele tem com o seu povo. E o seu povo aqui inclui também crianças. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos aquilo que eu falei a princípio, né? Violentar a mente, né? Ordenar aos filhos aquilo que o Senhor requer. E a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Vejam, meus irmãos, como Davi levou a sério esse comprometimento de Abraão com Deus, de ordenar a sua casa. Davi, ele levou muitas instruções a Salomão. Salomão fez a mesma coisa? Não. Nós vemos um jovem reinando, um jovem imaturo, que ao invés de escutar os anciãos, escutou os jovens que cresceram com eles. E o que foi que aconteceu? A nação se dividiu. Todas as vezes que nós compreendemos o que é as crianças são membros da comunidade do pacto, a menor das crianças tem a capacidade de aprender grandes coisas, nós estamos trazendo para o nosso coração, para a vida dos nossos filhos, o que é extremamente significativo em termos de espiritualidade, em termos de piedade. Crianças pequenas, aí tem a indagação, devem ser incluídas na reunião do culto público? Vamos lá para 2 Crônicas 10, 13, que diz assim: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Em Josué 8,35, lemos o seguinte: palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara,
que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Em Joel 2,15 também temos: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva de seu aposento. E tal promessa aqui se cumpriu cabalmente com a descida do Espírito em Atos. As crianças, elas nunca foram excluídas de qualquer elemento culto ao Senhor, cultico ao Senhor, porque elas eram membros da comunidade do pacto. E eu sei, meus irmãos, eu retorno a dizer, eu sei que as crianças, elas não têm a capacidade de compreender tudo aquilo que o pastor está dizendo. Mas ela está inserida em um contexto que implica reverência, temor, santidade, oração, né? Ouvir a mensagem. Quando ela cresce sabendo que não somente no culto, mas até mesmo na preparação para o culto, aí eu abro aqui um parêntese, né? Como você prepara o seu filho para vir cultuar a Deus? Amados, se a criança ela passa o dia todo em redes sociais, em videogame, é claro que ela não vai chegar aqui e dar atenção devida àquilo que está sendo prestado ao Senhor. Ou ela vai chegar e vai dormir. Porque ela passou o dia todinho em atividade, sendo que as Escrituras nos ensinam que os adultos devem preparar os seus corações para cultuar a Deus. Então, eu quero trazer esse conselho para você, né? Hoje à tarde, tire uma sonecazinha para você estar aqui bem fisicamente para cultuar o Senhor. Voltando aqui para os textos, meus irmãos, somente a partir do século XIX, só isso já deve lhe levar a refletir. Somente a partir do século XIX, final e início do século XX, é que as crianças foram tiradas do culto. Mas até então não eram. Somente esse fator histórico já deveria nos levar a refletir. Porque o Antigo Testamento e a igreja como um todo, até o século XIX, agregava as crianças, porque eram membros da comunidade do pacto. Elas são membros da comunidade. Todas as crianças aqui, elas são arroladas no hall de membro. A única questão específica que há sobre elas são membros comungantes ou membros não comungantes. Membros não comungantes é porque ela ainda não tem todos os direitos constitucionais sobre ela, mas são membros. São membros, sobretudo, da comunidade do pacto. E a promessa da permanência do Espírito Santo em Joel 2, algo que já percorria toda a Escritura Sagrada no Antigo Testamento, é ratificada no livro de Joel e entendida na sua completude com a descida do Espírito em Atos. Mas já havia uma compreensão com relação a isso no ministério terreno de Cristo, pois ele tinha dito para os seus apóstolos: olha, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Então, todas as promessas salvíficas, todas as promessas de comunhão, restauração, é também colocada sobre as crianças. E em Joel 2,15, até as que amamentam são convocadas a estarem cultuando a Deus. Só há um momento que as crianças são vedadas, né, de participarem de algo. É no livro de Neemias, quando Esdras vai ler a lei para os homens, para os adultos. Naquele momento ali, as crianças não estão presentes. Mas por quê? Porque tinha que haver uma decisão a respeito daquilo que eles estavam fazendo em terra pagã. Eles se misturaram com outros povos. E Esdras, juntamente com Neemias ali, deveria orientar os adultos com relação à decisão que eles deveriam tomar. Servir o Senhor totalmente ou continuar com uma mistura religiosa e sanguínea, que era o que os dirigia até então. Ou seja, somente, por exemplo, em palestras,
em estudos, para uma faixa etária, para os homens, por exemplo, no presbitério, né, quando os homens se reúnem para tomarem decisão. Só para exemplificar a questão. Naquele momento ali, não é bom a criança estar presente, porque, afinal, é uma palestra, é um estudo, ou um ensino para decisão. Mas culto, você não vai ver em nenhum momento das Escrituras Sagradas as crianças sendo tiradas do culto ao Senhor, né? E a questão de cultinho, permitam-me, eu não estou sendo ofensivo. A questão do cultinho é apenas uma justificativa, né, para tirar as crianças, né, do culto ao Senhor. E sendo que o culto, amados, hoje, eu até coloquei lá na liturgia para que fique mais claro. Quando nós vemos para o culto, nós vemos porque o Senhor nos convocou. O culto é uma convocação de Deus. Quando o salmista ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele estava respondendo, bem como o convite era uma resposta à convocação divina. Então, quando nós vemos para o culto, é porque o Senhor nos convocou. E este culto reflete a aliança que Deus tem conosco. É por isso que nós não podemos ter qualquer coisa em nossos cultos. É por isso que nós não podemos cantar ou pregar, ou o pastor dizer qualquer coisa que não esteja nas Escrituras Sagradas, porque isso desagrada a Deus. Quando Noé saiu da arca, aí há outro texto bíblico, quando Noé saiu da arca, ele e a sua família fizeram algo, um culto ao Senhor. Aonde Abraão ia, nos diz os textos sagrados, ele levantava um altar ao Senhor. Quando Jacó volta para a sua tribo, para a sua família, ele orienta a sua esposa, que não estava mais debaixo da tutela de Labão, mas sobre a sua, em todos os sentidos, espiritualmente e financeiramente. Ele diz, olha, tirem os deuses do meio de vós. Ele diz isso para toda a sua casa. Quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava pressupondo a aliança que ele tinha com Deus. E o que Deus exigia da família. Culto a Deus. Amados, quando nós lemos em Marcos 10, 13 ao 16, o reino dos céus pertence às crianças, né? Nós lemos o seguinte, então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Né? O reino dos céus pertence às crianças. E nós não podemos embaraçar as crianças, privando-as de estar em um contexto de pacto, de adoração coletiva ao Senhor. Então, conforme o nosso entendimento de culto, né, o que nos orienta em termos de princípio, culto, nós entendemos se as crianças participam ou não. Uma coisa, meus irmãos, é certa. As Escrituras, e há muitos outros textos bíblicos, porque senão nós vamos nos prolongar muito, porque já são 11 horas. Há muitos textos bíblicos que orientam os pais a fazer com que as crianças estejam no culto ao Senhor, observando o que preceitua a palavra. Por causa da imitação, elemento de curiosidade, e por elas também estarem debaixo de uma aliança com Deus. E não pode ser vedadas a elas a ministração da palavra. Elas podem até não compreender na sua completude aquilo que o pastor está dizendo, mas ela tem toda a capacidade de esboçar uma reação de adoração a Deus, como João Batista ainda no ventre. Ainda no ventre. Amados, irmã Adriana, obrigado, meu irmão. Agora eu queria abrir espaço, né, para perguntas e respostas.
Eu só queria dizer uma coisa, meus irmãos, é porque nós estamos aproveitando esses domingos, né, que ainda não adotamos um livro, mas a partir de fevereiro nós vamos adotar o livro, né, o que todo o cristão presbiteriano. Eu estou só aproveitando esses domingos para nós trazermos alguns ensinos que, de uma certa forma, nós vamos tocar lá no livro, mas que é bastante extenso para um único domingo, por exemplo, né? Mas nós vamos tocar isso em outros momentos, principalmente quando nós formos falar a respeito da teologia da aliança que está lá no livro. É algo crucial para o nosso entendimento do culto, né, da pregação expositiva, né, do culto doméstico, né, que as igrejas estão se esquecendo, né, do culto familiar, entendeu? E por aí vai. Mas eu sei que é muita informação, mas nós vamos nos deter em outros momentos sobre esse assunto. Agora eu queria dar um espaço para perguntas e respostas. Irmã Adriana. Pastor, eu só queria fazer uma colocação. Eu tive muitas dúvidas com relação a isso e, por muito tempo, eu ficava pensando realmente sobre isso. Eu não venho de uma família genuinamente evangélica, nós nos convertemos aqui nessa igreja, inclusive, há alguns anos atrás, longos anos atrás. E meus filhos eram bem pequenos na época. E eu não vou ser aqui, não vou dizer que não gostava da situação de tirar meus filhos do culto e colocá-los numa salinha para um cultinho de um entendimento da linguagem deles, uma vez que eu era totalmente leiga com relação à palavra do Senhor. Então, quando eu era leiga com relação à palavra do Senhor, isso me fazia bem, porque eu sabia que alguém estava ensinando para os meus filhos aquilo que eu não tinha conhecimento. E eu, como adulta, né, que já entendia de uma outra forma, ficava tranquilamente ouvindo a palavra e aprendendo tranquilamente, sem ter criança, né, sem me preocupar com as minhas crianças. Isso, por muito tempo, eu comecei a pensar sobre isso e, mesmo com pouco conhecimento e tudo, eu tentei sempre inserir meus filhos no contexto de adultos, de ler a palavra junto com os adultos, com os anciões, porque, assim, até com pessoas bem mais velhas do que eles, porque eu acho que, de certa forma, eu posso até estar errada, alguém me perdoe se eu estiver falando erradamente, mas isso, de certa forma, quando a criança ela é muito isolada do mundo da igreja, eu digo normal, se torna uma divisão dentro da igreja. Porque existia um contexto na minha casa que existia um grupo de estudos, de um grupo familiar, e eu inseria meus filhos naquela reunião durante a semana, porque eu achava interessante que eles também aprendessem que tinha que ler a Bíblia em outros horários, que tinha que aprender as coisas em outros horários. Eu não tinha entendimento de culto doméstico, porque eu também estava em fase de aprendizado. E aí eles, naquele contexto, eles participavam de reuniões com a gente, eram pessoas sempre casais, não tinha crianças, só tinha os meus 2 filhos pequenos, assim, acho que o tamanho de Benício, a menor. E ali eles liam a palavra, ali eles participavam das dinâmicas, ali eles conviviam com aqueles adultos. E, pela questão da imitação, a minha filha dizia para o meu filho, olha, eu pegava os 2 conversando em outros horários, fora do culto, fora da igreja, e eu via eles a Bíblia, ela sentava ele porque ela sempre mandava mais nele assim, né? Aí, senta aqui, André. Aí ele sentava, tipo, estou só dando exemplo, gente. E ela dizia assim, André, quando eu crescer, eu vou ser líder e você vai ser meu auxiliar. Vamos fazer a reunião. E os 2 começavam ali a brincar, e nas brincadeiras deles, eles inseriam aquilo. Então, eu sempre tentei conseguir juntar eles nos 2 mundos, porque para mim era cômodo ficar na igreja, tá no meu culto, tudinho, e quando eles estavam lá, eu sabia que estavam sendo ensinados. Então, assim, muitas pessoas procuram hoje a igreja que tenha um departamento infantil para deixar seus filhos lá. Só que as pessoas esquecem também que, para ter um departamento infantil, precisa ter as professoras, precisa ter alguém preparado, precisa ter alguém que vai deixar de cultuar a Deus no domingo para estar lá ensinando aos seus filhos. E quando os filhos não respondem o que eles querem, eles culpam a igreja, culpam o departamento infantil
e culpam assim, a professora que está lá, ela não é capacitada para estar ensinando as crianças no domingo. Aí eu pergunto, a professora que está lá, ela também está deixando de cultuar no domingo. Ela está sendo tirada do culto para ir para o cultinho, um exemplo, né? Então, assim, a igreja não pode cobrar aquilo que é para você fazer na sua casa, que hoje eu tenho esse entendimento. Então, se um filho com 12 anos, com 10, ele começa a ser retirado do culto, gente, eu estou só dando a minha opinião nesse sentido, ela vai ter muita dificuldade de interagir com a igreja, ela vai ter dificuldade de reconhecer o pastor da igreja, o conselho da igreja, ela vai ter essa dificuldade. E eu já vi pessoas dizerem assim, eu vou sair da igreja porque não tem uma ala específica para meu filho ficar. Meu filho não está gostando, ele precisa do pessoal da idade dele, ele precisa disso. Aí a igreja vai ter que ter um pastor específico para criança, um pastor específico para adolescentes. E isso gera muita coisa dentro da igreja que, se a gente levasse, hoje o entendimento que eu tenho, fosse levado para esse lado, de que quanto mais cedo inserir, mais cedo ele vai aprender realmente. Não estou dizendo que é fácil, gente, porque eu já tive crianças pequenas e eu sei como é difícil. Mas esse exemplo de colocá-los no meio de pessoas do contexto da igreja, para eles, eu creio que foi muito bom. E eu via a necessidade que eles tinham, que eles eram muito curiosos. Eu queria muito tomar a Santa Ceia, por exemplo. Ai, mãe, quando é que eu vou poder? Quando é que eu vou poder? E uma criança que não conhece isso, ela realmente não vai ter. Não vai, não vai. Então, presbítero Neto, depois o irmão André, aí depois a irmã Lourdinha. Ah, tá, a irmã tinha... Ah, tá certo. Não vi, desculpa. Graça e paz, pastor. Amém. Eu só gostaria de colocar que, como o senhor colocou há muito tempo atrás, as mulheres, elas não eram nem contadas. As crianças nem se falava. Então, a gente vê claramente na Bíblia, com a presença de Jesus Cristo, que ele veio libertar todo esse povo. Ele libertou, ele deu a vez e voz à mulher, quando ele fala, deixai vir as minhas criancinhas, é quando ele reconhece de fato que as crianças são importantes. Deixai vir as minhas criancinhas. Então, olhando para esse lado do contexto do cultinho e do culto, o que eu estou vendo aqui é que nós estamos colocando que há um outro tipo de trabalho lá fora, chamado de cultinho. Talvez em algumas igrejas exista isso. Mas o ideal, o objetivo do cultinho é que exista um verdadeiro culto colocado para as crianças. Um culto onde elas possam entender o que é cultuar também. E não se tira a criança do convívio da igreja, nem do convívio do pastor. É como o presbítero Neto disse, desde o início do culto, elas estão com a gente. Então, há um determinado momento em que o pastor está pregando, ele precisa, não são nem os pais, se a gente não verifica essa questão, pode existir, mas olhando para a frente, em respeito até à pessoa que está pregando, as crianças muitas vezes fazem aquele barulho, aquela coisa toda. Então, tem um tempo próprio para elas e próprio para o próprio pastor, para a pessoa que está pregando, né? E lá naquele cultinho deve-se ter o cuidado de se oferecer algo substancial mesmo às crianças. É muito interessante. Eu estou entendendo o que a irmã está colocando, mas a questão é que, biblicamente, não há parâmetro para se fazer essa divisão. A igreja, bem como o pastor, deve compreender que, se de repente uma criança está fazendo barulho, por exemplo, meu filho, às vezes faz barulho, mas tanto a igreja como o pastor deve compreender, porque bebês chorando dentro da igreja é sinal da bênção do Senhor. Uma coisa é um jovem de 13 anos, 14 anos, 15, fazendo barulho. Aí é diferente. Os pais devem chamá-lo, orientá-lo, discipliná-lo, o que for. Mas bebês dentro da igreja chorando,
por mais que a mãe entenda que ele não deve ficar chorando continuamente, porque aí Sim. prejudicará o entendimento dos outros, mas é sinônimo de bênção do Senhor. Sim, mas quando eu citei aquele versículo que Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, Uhum. ali houve um bloqueio dos discípulos para impedir, tirar aquelas crianças do meio e onde Jesus estava. E ele disse, deixai vir a mim. Então ninguém tirou. Ninguém tirou, deixou as crianças se aproximarem. E ele disse, dela é o reino dos céus. Né? Então, é uma questão de interpretação esse versículo. Sim, porque, ó... Mas o que eu estou querendo me reportar, pastor, é aos meus netos. Sempre que terminava o culto lá, eu perguntava para eles, o que você aprendeu hoje? E ele me dizia, quer dizer, havia uma absorção, eles entendiam o que realmente estava sendo ensinado ali. E eu digo, meu Deus, por que não deixar que eles tenham esse aprendizado? Há anos e anos atrás, quando eu era professora, não sou muito velha não, mas eu era professora numa época, e eu aprendi a dar aulas para bebês. E a gente dizia assim, com as mãos no coração, que Jesus era bom. E pegava no nosso coração e no coração do bebê, havia um entendimento ali. Então, existia uma metodologia para aquilo. Então, no cubinho, há uma metodologia para ele. Todas essas metodologias, elas podem ser empregadas. Sim. Né? Mas não no momento de culto. Pode ser numa escola bíblica, pode ser um dia na semana, pode ser num sábado à tarde, sempre ter ensino sábado à tarde para as crianças, em qualquer momento. Mas a questão é que as escrituras preceituam que todos devem participar do culto. E tirar uma parte dessas pessoas essenciais do culto não é bíblico. Entendeu? Então, assim, pode-se criar as inúmeras razões para a retirada das crianças do culto. Então, vai haver a questão didática, a instrumentalidade, a questão da faixa etária, a capacidade das pessoas que vão estar ensinando. Então, vai haver inúmeras razões, mas há amparo bíblico, porque nós dizemos que a nossa única regra de fé são as Escrituras. E será que é mesmo? Mas vamos dar oportunidade para outros, porque senão a gente... Agora é o presbítero Neto. Já... Porque também hoje houve um atraso, né? Então... Bom dia novamente. Antes de tudo, eu quero registrar que eu respeito completamente o entendimento da participação da criança no culto, né? Acho, inclusive, que é uma questão de escolha, até com relação à palavra. Eu vou dizer por quê, pastor. Os textos citados, todos eles citam crianças e tudo. Mas eu não percebi, aí isso pode se dever à minha limitação, de estar relacionado diretamente ao culto público, né? A maioria dos textos citados, eles estão relacionados ao pacto de Deus com o povo, né? Ao pacto de Deus de abençoar o povo, e numa interpretação que eu entendo que é razoável também, isso se aplica ao culto público. O que eu quero trazer é que o fato de um grupo de crianças, num determinado momento do culto, ter uma palavra específica para elas, não é retirá-las do culto. É fazê-las cultuar numa linguagem específica que elas entendam. O próprio Paulo, quando ele está repreendendo os judeus imaturos em Hebreus, né, aí eu vou citar o texto, tá? Eu estou usando só como argumento, não estou utilizando para dizer que é para tirar, tá certo? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, para a prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também
o mal. Tudo bem que esse contexto de Paulo era um contexto específico de cristãos judeus convertidos que não progrediram. Mas, se você perceber, por exemplo, essa igreja tem 20 anos. Os 20 anos dessa igreja, eu também não estou generalizando com esse argumento. Nós tivemos um momento de culto para as crianças. Entendo que elas não estavam sendo retiradas do culto. E quantas crianças hoje não são crentes firmes, não são crentes que estão na igreja? Temos pastores, por exemplo, Demis, que está no seminário, temos o próprio Christopher, que é pastor, temos pessoas engajadas. Então, e os pais nem vinham para a igreja, né? Então, assim, me preocupa só o argumento de dizer, o fato de ter o culto para as crianças, uma palavra específica, é retirá-las do culto. No meu entendimento limitado, posso progredir nesse sentido. Como eu disse, ainda não vi um argumento dos textos que justifique essa retirada como não participar do culto ou privá-los da participação do culto, até porque eles estão aqui desde o início. Desde o início, eles só saem depois do recolhimento das ofertas. Para quê? Para uma palavra específica, né? Então, assim, acho que a gente precisa amadurecer, né? E estudar e tudo, até para uma decisão, enquanto a nível de igreja, saudável e tranquila para as famílias e para as nossas próprias crianças também. A gente está licença, pastor. A gente está falando isso não é também para querer tipo, entrar em conflito ou coisa desse tipo, não. É algo realmente que a gente tem dúvida e que a gente, tipo assim, tem buscado exaustivamente tentar entender o que é realmente bíblico, o que não é e tal. Hoje eu já vejo, por exemplo, elas eram retiradas daqui no momento da palavra. Mas lá tinha outro louvor, lá tinha um recolhimento de ofertas. E hoje eu já vejo que isso não é necessário. Não já ter feito aqui, eles não participaram aqui junto com a igreja. Para que fazer? Aí, por isso eu acho que falava cultinho. Eu acho que eles deveriam o quê? E talvez os alfabetizados não precisem, porque já conseguem acompanhar na Bíblia aqui e tal. Mas os não alfabetizados, por que não ter um momento de palavra que eles possam entender, já que eles estão na fase de absorver o leite, o sólido eles ainda não conseguem. Entendeu? É só levantar essa questão mesmo, só para refletir. O André e depois a irmã. Não. Aproveitando já que minha mãe falou de mim, né, ela deu meu exemplo, eu fui para... Eu fui para a salinha até, sei lá, meus 14 anos, mais ou menos. Meus pais chegaram aqui na igreja, eu tinha 8, 7, não sei, até menos, né? Menos. Eu sempre ia para o cultinho. Aí quando a gente se mudou para Mossoró, eu tinha 14 anos. Eu lembro que lá a gente ficou procurando igreja. Tá, isso. A gente ficou procurando igreja que tinha salinha para poder ir, porque no primeiro domingo que a gente foi para a presbiteriana lá em Mossoró, a gente chegou e não tinha salinha lá. Aí eu dormi do momento que o pastor subiu no culto até o pastor dizer amém. Eu lembro de várias vezes que eu dormia no culto, porque eu estava acostumado a ir para a salinha, a comer biscoito assistindo filme, ou então uma historinha mais legal, mais simples de entender, sabe? Eu nunca tinha participado do culto, eu não sabia como me comportar no culto durante a palavra, por exemplo. Então, assim, outro ponto que eu queria levantar também, a gente... todo mundo aqui, acho que 100% das pessoas que estão aqui, entendem que a mulher não participa do ensino no culto, porque tem na Bíblia um Paulo explicando isso e todo mundo tem o entendimento disso. Só que, Não, enfim, cortou o pensamento. Cortou o raciocínio do homem. A mulher, então, todo mundo entende isso. E, se eu não me engano, o pastor Ian, quando ele veio aqui na EBD, ele trouxe os textos onde haviam momentos separados de ensino, para justificar as sociedades internas na presbiteriana. Ele trouxe textos que mostravam que tinha momentos de ensino só entre as mulheres, mas esses ensinos não eram no momento do culto, assim também como para os homens e para os jovens, por exemplo. E aí a gente pode olhar na Bíblia e não ver nenhum momento que esse momento de ensino separado se aplica às crianças. É sempre junto com a igreja, não tem nada
pode não ter exatamente um texto que diz as crianças têm estado no culto, mas também não tem nenhum dizendo que não tem, que elas tenham que ficar separadas. Eu não vejo... a terceira coisa que eu ia falar é que a gente batiza nossas crianças. Todo mundo entende que a criança, quando está sendo batizada, não tem o entendimento necessário para... por que ela está sendo batizada, porque o pastor está molhando a cabeça dela quando ela está em criança. Mas todo mundo entende que ela tem que ser batizada quando criança, porque ela faz parte da aliança que o Senhor abençoou. Então, tirar do culto porque ela não entende, porque ela vai ter um entendimento diferente das outras pessoas, é totalmente o pensamento contrário do batismo. E devia ser dois pensamentos iguais e semelhantes, porque realmente são, né? Então, assim, não vejo necessidade. Vou encerrar aqui com a irmã Lourdinha. Depois dela eu vou dar só Eu estava querendo ter pego a palavra logo depois de Adriana, né? Porque eu sou testemunha assim, da infância de André e de Moana, porque eles faziam parte de um grupo familiar onde eu era supervisora. E eu frequentava muito esse grupo como supervisora. E eu via como os meninos absorviam, que eles participavam até do quebra-gelo. André, muito pequenininho, tinha um quebra-gelo. O que você levaria acho que era num barco, ou tiraria. E ele tirou jejum, e ele muito pequenininho disse, jejum não, jejum eu não tiro não, porque ele já sabia que o jejum era a abstenção de comida. E ele não queria que tivesse abstenção de comida. Então, eles absorviam tudo muito pequenos. Não era não, Adriana? Irmãos, como nós falamos aqui, há muitos textos bíblicos que nós vimos uns deles. É claro que eu peguei outros textos bíblicos que falam mais geral, mas há muitos textos bíblicos, sim, que a convocação para adoração coletiva está incluída as crianças. Não há como nós fugirmos dessa realidade. Os textos bíblicos são claros. A promessa da descida do Espírito Santo sobre as crianças também. A convocação para o jejum, as crianças estavam incluídas. Negar essa fundamentação bíblica que preceitua as crianças participando no culto, pesa sobre elas também a participação, é se distanciar das Escrituras Sagradas. É como eu falei agora há pouco. As razões para a retirada das crianças no culto podem ser inúmeras, mas bíblicas não são. O que as Escrituras preceituam é que as crianças devem participar do culto ao Senhor, porque são membros do pacto. A mesma convocação aos adultos também pesa sobre elas. Então, nós devemos compreender isso. Inclusive, o texto de Joel ainda fala das crianças de peito, que devem participar da solenidade, inclusive do jejum. Né? Tem que ter. Tem que ter. Uhum. Tem que ter. Tem que ter. Todos devem ser assistidos doutrinariamente. Aí agora eu pego o que o presbítero Neto falou, né? Se até então havia classe para crianças no momento do culto, por que nós não passarmos agora a observar uma permanência delas dentro do culto? Não é porque a experiência já foi até então. Falta só a experiência delas no culto. Sim, sim. Sim. Uhum.
caminhando para a conclusão, amados, o meu contexto sempre foi de crianças no culto. E o que eu posso perceber é que as crianças que participam do culto desde a terra infância, idade, elas são mais reverentes, mais temerosas, aprendem mais do que aquelas que não participaram. É claro que tem as exceções, tanto de um lado como do outro. Mas todo o meu contexto foi de crianças no culto. E todas elas, é claro que tem as suas excepcionalidades, todas elas viam o valor do culto. Por exemplo, uma vez eu estava numa classe de catecúmenos de um adolescente de 14 anos. Aí eu estava cobrando algumas coisas para a filiação. Lá no estudo dos oficialatos, nós vamos ver a diferença entre filiação e oficialato, né, que as igrejas muitas das vezes não fazem. Para a filiação é mais simples. Então, eu cheguei para os pais e disse, olha, ela não está fazendo comprometido a classe de catecúmeno, etc. Aí os pais disseram assim, não, mas é porque ela estuda muito, ela tem as coisas do colégio e etc. Tirou ela da classe de catecúmenos. Essas pessoas que são levadas a abrir mão daquilo que é santo, daquilo que exige de nosso compromisso, sempre vão abrir mão de alguma coisa. Se o adolescente ele abre mão do culto do dia do Senhor para estudar, quando estiver na faculdade, vai abrir mão do culto ao Senhor para sair com os amigos. Isso é um fato. Infelizmente, essa adolescente, né, ela engravidou com 16 anos, né, teve uma vida assim destruída, os pais se divorciaram, porque eram pessoas que sempre abriam mão dos princípios bíblicos, eram sempre flexíveis. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos nos submeter às Escrituras Sagradas. Né? Aquilo que preceitua as Escrituras deve ser a nossa orientação maior, não somente para a minha comodidade ou para a sua satisfação, mas para o bem da igreja como um todo. Se Deus exige a permanência das crianças no culto, elas têm que estar participando. É claro, como a irmã Adriana colocou, os jovens devem ser assistidos, as crianças devem ser assistidas no ensino, todos devem ser assistidos no quesito doutrinário, todos, né? Mas nós estamos tratando de culto, e o que preceitua as Escrituras Sagradas é que homens, mulheres, crianças, né? E aí, como nós vimos, né, crianças, para Paulo, era ali bebê, né? Desde bebê, Timóteo foi ensinado, devem participar do culto ao Senhor, né? Eu não estou dizendo aqui, porque é a minha posição, é o que as Escrituras preceituam. É claro que nós devemos ter cautela, sabedoria e amor quando tratar em tudo isso, mas, sobretudo, o que preceitua as Escrituras Sagradas é o que deve ser normativo para nós, tá bom? Amados, peço que vocês se coloquem de pé, vamos orar encerrando, porque já passou bastante do tempo, né? E que tenhamos outros momentos para estudar esse assunto com mais paciência, né? Com mais tempo. Deus nos abençoe. Entretanto, foi uma boa introdução para os irmãos compreenderem qual é a natureza do culto. Entendendo a natureza do culto, entendemos que o pastor ele não pode dizer qualquer coisa no culto, né? O culto não pode ser interrompido. Enfim, não vou entrar nessa questão não, porque senão abre para mais debates. Vamos encerrar, que é melhor. Senhor, nós queremos te render graça por este momento aqui de aprendizado, onde nós aprendemos uns com os outros. Traz, Senhor, firmeza aos nossos corações, que as nossas decisões reflitam sempre a Tua palavra. Que nós venhamos buscar não a nossa comodidade, satisfação, mas o que preceitua as Escrituras, sobre a vida do pastor, sobre a vida do conselho, sobre a vida da igreja, do Teu povo. Nós tratamos aqui de crianças e, aproveitando a oportunidade onde nós estamos em Tua presença, suplicamos, Senhor, nos dá mais força, mais comprometimento, mais vigor, mais entusiasmo em lidar com as crianças. Que nós não venhamos negligenciá-las, pelo contrário, que nós venhamos orar por elas, ensiná-las, cuidar delas, em nome de Cristo Jesus. Traz, Senhor, esse senso de compromisso contigo, para que as crianças dessa igreja cresçam no temor e tremor da Tua palavra, em nome de Jesus. Não somente no domingo,
mas todos os dias da nossa caminhada cristã. Em nome de Cristo Jesus. Amém.